que estão recebendo uma atenção maior por parte dos governadores e do próprio ministro da Justiça. Anderson Torres diz que acompanha os preparativos e pode dar apoio aos governadores se for solicitado. Mas até agora, nem o Estado pediu reforço de segurança. A gente volta para Brasília ao vivo para falar com o repórter Nolan Robertos, que tem as informações para a gente. Oi, Nolan, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que acompanham o Prime Time. Foi isso mesmo que disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, hoje a jornalistas, após a participação em um evento na Associação dos Policiais Federais. Ele se colocou à disposição dos governadores, porém disse que, por enquanto, nenhum governador entrou em contato com o Ministério da Justiça ou mesmo nenhum secretário de Segurança Pública. Márcio, a gente tem acompanhado, como vocês já discutiram aí, existe uma tensão sobre a manifestação do dia 7 de setembro, as manifestações, inclusive na última quinta-feira, durante a live semanal, o presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou, inclusive, presença nessas manifestações. Aqui em Brasília, ele deve, inclusive, discursar pela manhã. No período da tarde, do dia 7 de setembro, ele vai a São Paulo e também deve discursar. A principal preocupação, o principal temor dos governadores é em relação à participação dos policiais militares que estarão de folga durante essas manifestações, né? Os policiais que folgarem nesse dia, é essa a preocupação dos governadores. Os policiais devem, inclusive, reivindicar por maiores salários. Isso seria um protesto contra os governos estaduais. Inclusive, o Palácio do Planalto vê isso como um apoio ao governo federal. Existe uma apuração da nossa Basília Rodrigues, nossa analista aqui da CNN em Brasília, de que o governo federal, pelo menos aqui em Brasília, não vê uma perspectiva de desordem aqui na capital federal. Só que isso é diferente da perspectiva de outros estados, como, por exemplo, em São Paulo, onde grupos mais radicais, tanto de direita quanto de esquerda, podem agir. Márcio, a gente separou um trecho do que disse o ministro da Justiça, Anderson Torres, sobre esse assunto e a gente acompanha agora. A Secretaria de Segurança tem preparado todo o aparato para fazer a segurança e dar segurança à população que vai participar das manifestações. O Ministério da Justiça acompanha atentamente tudo isso e aguarda eventual pedido de apoio se algum estado entender que precisa. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo, também se manifestou. Ele disse que o esquema para o 7 de setembro será em conjunto com as forças de segurança do DF, a Polícia Federal e também a Polícia Rodoviária Federal. Os organizadores já estão sendo chamados pela Secretaria para que tudo ocorra de forma segura para os manifestantes. Vamos ver. Estamos nessa fase, chamando os organizadores, o planejamento está sendo estruturado em conjunto com as diversas forças de segurança pública, tanto do Distrito Federal quanto as federais também, e outros órgãos que participam ali, né? Em contato também com o GSI, Comando Militar do Planalto, Senado, Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados e diversos órgãos federais que estão na esplanada, para que nós podemos aí sim discutir esse planejamento operacional, né? E fazer aquilo que a gente pretende, disponibilizar a possibilidade de que todas as pessoas que queiram vir a Brasília se manifestar, que estejam em Brasília e venham se manifestar, se façam de forma segura. Vamos então voltar com os nossos analistas. Leandro, começo com você agora. Que informações você tem sobre a organização desses atos no 7 de setembro e até que ponto é uma preocupação ter um reforço de segurança? Márcio, de uma forma geral, Brasil afora, né, existe uma preocupação das polícias militares com as manifestações de pessoas que vão para as ruas para defender o presidente Jair Bolsonaro e de pessoas que vão para as ruas para criticar o governo do presidente Jair Bolsonaro. Nas conversas que eu tenho mantido com as polícias militares, essa é a principal preocupação dos comandantes, mais até do que a politização das polícias militares, um tema que a gente falou muito na semana passada e certamente vai continuar falando, né, até o dia 7 de setembro, mais do que isso, a avaliação das polícias militares com quem eu converso é de que há um risco de confronto nas ruas entre esses grupos, os que defendem e os que são contra o presidente Jair Bolsonaro. A gente tem previsto para o dia 7 de setembro, no Brasil inteiro, além das manifestações aí que estão sendo insufladas pelo presidente, o tradicional Grito dos Excluídos, que é uma manifestação que ocorre desde metade ali da década de 90, que reúne diversos movimentos sociais, e nesse ano o Grito dos Excluídos vai ter uma
uma pegada forte ali, pedindo contrária ao presidente Jair Bolsonaro. Então, a preocupação das polícias é mais com a segurança dos atos para que esses manifestantes não entrem em conflito do que necessariamente com a politização. Quem me passou essa visão, inclusive, foi o Euler de Assis, que é o presidente, né, do Conselho dos Comandantes Gerais das Polícias Militares. Essa é a preocupação que está sendo ali difundida pelos comandos das polícias no Brasil todo, de uma forma geral. E aí a ponderação que ele pede para fazer é a seguinte: é claro que cada estado tem a sua particularidade, mas o clima de tensão nesse sentido de possibilidade de confronto e medidas para tentar evitar que esses confrontos aconteçam, esse sim está diluído de uma forma geral pelo Brasil todo, Márcio. Yuri, direito à manifestação é garantido dos dois lados, digamos assim, mas o que está preocupando são, do lado bolsonarista, novos ataques, novas provocações surgirem. E isso não dá para dizer que não vai ter. Pois é, Márcio, e a grande questão é justamente a diferença entre a liberdade de expressão e o ataque às instituições, ao funcionamento dessas instituições e à sua própria existência. E a gente já viu em outros episódios, inclusive no ano passado, algumas manifestações, como, por exemplo, pedidos de intervenção militar, como se pudesse haver algo desse tipo dentro da legalidade e da constitucionalidade, o que não há, o que é claramente uma quase visão majoritária dos juristas, ou quase consensual entre juristas, exceto uma ou outra visão de que aquela leitura do artigo 142 não permite uma ruptura da ordem institucional, nem nenhum tipo de deposição de quaisquer autoridades dos três poderes, e é isso que está preocupando autoridades nesse discurso. Você falou da liberdade de expressão, inclusive aqui em São Paulo, com a notícia de que a oposição vai poder sim fazer a sua manifestação no Vale do Anhangabaú. É diferente do que gostariam as autoridades de segurança aqui em São Paulo, inclusive o governador João Dória, mas os movimentos populares de oposição ao presidente Jair Bolsonaro conseguiram esse direito na justiça neste momento para poderem fazer o Grito dos Excluídos, que é uma manifestação que já ocorre há mais de 25 anos aqui na capital paulista. São pontos bem distantes, a Avenida Paulista, que vai concentrar os apoiadores do presidente, e o Vale do Anhangabaú, onde ficaria a oposição. São pontos bem distantes da cidade, não teria motivo para ter encontro, geograficamente falando, na cidade, é claro. Agora, Thaís, o presidente já disse que pretende a manifestação de Brasília e também aqui de São Paulo. Isso está confirmado ainda? Márcio, tudo indica que ele estará, sim, nos dois atos, porque os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro querem fazer de Brasília e de São Paulo uma espécie de farol para o restante do Brasil. Eles estão concentrando todas as convocações na capital do país e também em São Paulo. Querem atrair bastante gente para esses dois locais. Tanto que na semana passada a gente disse aqui na CNN que há uma preocupação do comando do Congresso, da cúpula do Congresso, em relação à segurança dos prédios. Há uma possibilidade de reforço ali de segurança para evitar qualquer tipo de ataque aos prédios do Congresso Nacional, à Câmara e ao Senado. E como o Yuri disse, como o Leandro também disse, há uma preocupação. Todo mundo aqui em Brasília, o mundo político, olhando com bastante cautela para esses atos, Márcio, para saber exatamente o que será desses atos e, principalmente, que país teremos depois de 7 de setembro, Márcio. E repetindo o que eu falei, e Yuri confirmou, o direito à manifestação está garantido. É ver como a gente recebe esse direito e como a gente se comporta com esse direito e como a gente se manifesta com esse direito. Aí sim a gente vê quem realmente apoia a democracia ou simplesmente está indo contra ela. Obrigado, amigos.